Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Hoje temos aqui na nossa live o doutor Simas, que é professor da Universidade da Petrobras, é advisor de gestão e do conhecimento de Energy Road e coordenador do Energy Road Academy. O doutor Marcelo Simas, eu conheci com muita satisfação na Escola Superior de Guerra, por ocasião dos discursos passados que realizamos no ano de 2019. Desde o início, demonstrou grande conhecimento na área de geopolítica, tendo tido em várias oportunidades apresentado trabalhos para a nossa turma, o que nos impressionou bastante o seu conhecimento na área. Por conta disso, hoje nós temos aqui uma figura exponencial na área de geopolítica para conversarmos um pouco sobre o Brasil, ou o lugar do Brasil, especialmente no cenário pós-pandemia. O doutor Marcelo Simas, como conhecedor dessa área, nos fará uma abordagem bastante ampla e profunda sobre este assunto. Inicialmente, eu passo aqui a palavra ao professor Marcelo Simas para que ele nos dê uma mensagem inicial para que possamos, logo em seguida, iniciar o nosso debate. Ok, em primeiro lugar, agradeço aí o honroso convite aí do Paulo Roberto para fazer bater um papo, né, sobre esse tema, e espero ser útil a vocês aqui, trazer algumas ideias, né, para que a gente possa refletir, né, que é o que a gente precisa hoje, refletir sobre as ideias que estão sendo trazidas, né, sem julgamento, né, essa é a grande questão hoje, né, a gente simplesmente receber as ideias, refleti-las, e ver se elas têm fundamento ou não, né? Então, espero contribuir aí para o debate. Meu caro professor Simas, qual é a posição do Brasil atualmente no cenário global? O Brasil é uma das principais economias do mundo, está entre as 10 economias do mundo, muito embora apresente problemas sérios de infraestrutura, problemas educacionais, grandes desigualdades sociais, e o que, em larga medida, isso acaba influenciando ou comprometendo o impacto da importância do Brasil no cenário global. Diante desse quadro, qual é, na sua perspectiva, a posição do Brasil no cenário hoje? Qual é a importância desse país territorialmente gigantesco do sul do planeta? Se a gente for ver em termos geopolíticos, o Brasil é realmente um dos maiores países do mundo, tanto em termos de extensão, né, que é a quinta maior extensão do mundo, em termos de população também, que é a quinta ou sexta maior população, está entre os 10 maiores PIBs do mundo, né? Em termos de gastos militares, é que não corresponde bem aos seus recursos, né, no mundo. O Brasil está na 12ª, se eu não estou enganado, 12ª posição em termos de gastos militares, que são importantes para justamente poder assegurar essa nossa soberania. Mas, de qualquer maneira, o Brasil tem um papel muito importante no cenário internacional, sem dúvida nenhuma, e ele precisa recuperar esse papel, né? E essa é a questão chave, né? Como o Brasil recupera o seu protagonismo no cenário internacional. O que nós temos visto, algumas questões, né, agora recentemente, em relação à questão ambiental, é uma questão complicada, porque isso pode afetar os investimentos estrangeiros no Brasil. Então, essa é uma questão que precisa ser sanada, precisa ser realmente revista. A outra questão aí da pandemia, né? Vou falar um pouquinho da pandemia mais um pouco adiante, mas essa questão do Brasil no cenário internacional é fundamental, essa inserção dele, né, na questão ambiental, e para isso tornar para que os investidores internacionais possam ter confiança de retornar os investimentos
investimentos no Brasil. O Brasil, naquele ranking, né, tem um ranking do Banco Mundial de relação à atratividade de negócio, o Brasil está na 125ª posição, se eu não estou enganado, né, no ranking do ano passado, porque há um entrave muito grande a investimentos no Brasil. Então, e o caso dos investimentos, da questão ambiental, é um entrave certamente importante aí, que vai fazer com que os investidores tenham uma percepção muito ruim em relação ao Brasil. O governo está tentando fazer algumas gestões em relação a isso, né, o vice-presidente, mas é uma questão complexa, né, que nós tivemos aí, né, vimos aquela reunião, né, que foi filmada no dia 22 de maio, que o ministro do Meio Ambiente dá uma declaração um tanto quanto infeliz. Então, isso tudo vem somando a essa questão ambiental e dificultando essa inserção melhor do Brasil perante os investimentos internacionais. Meu querido professor Simas, a percepção, e é que de fato é o que acontece hoje, os países, as economias, os elementos de natureza política, todos hoje estão interligados. Nós vivemos realmente em um mundo globalizado que acarreta uma enorme dependência, notadamente dos países em processo de desenvolvimento. Há alguma possibilidade de o Brasil se tornar um player no âmbito global sem depender do capital estrangeiro? Sabemos que os entraves, eles existem, notadamente hoje a questão ambiental, notadamente por conta da Europa, que se posiciona muito bem em relação a essa questão, em razão agora da própria questão sanitária, da pandemia, que impacta, obviamente, na saúde das pessoas, e muitos países eles são refratários à visita de brasileiros. Obviamente que isso afeta a nossa economia e, em alguma medida, já impactou até as nossas exportações. Há alguma possibilidade de o Brasil se tornar um player sem depender do capital internacional? Uma pergunta bastante complexa, bastante complexa. Vamos falar um pouco da pandemia. Acho que agora a gente tem condição de explicar um pouco da questão da pandemia, que é uma questão que é pouco entendida, ou pouco se aborda esse tipo de coisa que a gente vai falar agora. A pandemia, ela está dentro de um âmbito mais global. Existe uma disputa pela hegemonia mundial que está sendo travada, obviamente, entre os Estados Unidos e a China. Então, dentro dessa disputa mundial, você tem a guerra híbrida, chamada guerra híbrida. Então, o que é a guerra híbrida, né? A guerra híbrida é quando um determinado país vai tentar fragilizar, vulnerabilizar os aspectos político, econômico, psicossocial, tecnológico, militar, né? Mas principalmente os outros aspectos que não, militar. E ela tem vários aspectos, né? Então ela tem várias dimensões, vamos chamar de dimensões. A guerra híbrida tem a dimensão, por exemplo, da questão cibernética, que nesse exato momento, está sendo travada uma guerra cibernética entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. E aí os Estados Unidos eles têm a sua proteção, eles têm lá tem exércitos, né, esquadrões no ciberespaço para defender os Estados Unidos. Assim como, obviamente, a China e a Rússia também têm. Você tem a questão do lawfare, que é bem conhecido por vocês, que são da área jurídica, né? Então a questão é da guerra jurídica também, travada em vários países do mundo. A questão da guerra comercial, de 2 anos para cá, os Estados Unidos vem trabalhando pesadamente na questão da guerra comercial com a China, e você tem a questão das fake news também, que é muito famosa, né? Bastante famosa, principalmente da eleição do Trump para cá, e também temos a dimensão biológica. Então, a pandemia, é preciso deixar bem claro, a pandemia está dentro da dimensão biológica desta guerra híbrida. Os países de algum tempo para cá, eles sabem que não podem guerrear entre eles. Então, embora os Estados Unidos tenha, por exemplo, uma supremacia militar inquestionável, né, no mundo, mas alguns países também dispõem de armamento nuclear, que é o caso da China, o caso da Rússia, né? São 9 países que fazem parte desse clube
atômico aí. Então, os países não podem se confrontar entre eles e se utilizar de armamento nuclear sob pena de colocar em risco a própria sobrevivência da Terra. Então, eles trabalham a questão da guerra híbrida. Então, a guerra híbrida é uma dimensão dessa questão, né, dessa disputa da hegemonia mundial entre os Estados Unidos e a China. A China pretende chegar por volta de 2049, segundo ela, eles não querem ser a potência hegemônica, eles querem ser mais uma potência hegemônica além dos Estados Unidos. Então, que tipo de mundo nós vamos ter, né? Nós vamos ter por volta lá de 2050? Essa é a questão chave. Vamos ter um mundo unipolar? Unipolar parece que não, porque a gente evoluiu, né, do mundo unipolar com o fim da antiga União Soviética, e esse mundo unipolar veio sendo questionado, né, ao longo do início desse milênio, né, no final do século da última década do século XX, e início desse milênio, com a formação dos BRICS, né, os BRICS, um grande bloco formado entre o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e depois a África do Sul, justamente para se contrapor a essa visão unilateral dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil hoje parece se afastar, né, dos BRICS e ir na direção dos Estados Unidos. Parece não, obviamente é a declaração, né, do atual governo. Então, a gente criou os BRICS justamente para se contrapor a essa hegemonia americana, e nós estamos deixando ela indo na direção dos Estados Unidos. Então, a pergunta que você fez em relação a sermos, né, sem depender, né, temos uma autonomia, né, uma soberania sem depender de investimentos estrangeiros, é muito difícil um país não ter investimentos estrangeiros. Investimentos estrangeiros são salutares para o desenvolvimento econômico, né, de um país. Mas a questão é o quão o Estado vai controlar esses investimentos. Então, o desenvolvimento econômico ele tem a ver com a melhoria da qualidade de vida da população. Não é apenas o crescimento econômico, não é apenas o crescimento da produção, o crescimento da renda, mas é a melhoria da qualidade de vida da população. Os países desenvolvidos o são por quê? Porque justamente conseguem oferecer uma gama de serviços de alto nível para a sua população, como a educação, a saúde, o transporte, a previdência social. Então, isso os torna países desenvolvidos. Então, um país precisa de investimento estrangeiro, sim, só que o Estado precisa controlar esses investimentos, precisa ter algum controle sobre ele para que ele possa transformar efetivamente esses investimentos em geração de emprego, renda, trabalho. Hoje em dia, as relações de emprego estão cada vez diminuindo, né? A previsão é que você tenha cada vez menos emprego, mas você não pode prescindir, porém, o país tem que ter controle sobre esses investimentos estrangeiros. O que é algo muito difícil, dado o poder das empresas internacionais, das multinacionais, dos grandes conglomerados financeiros, enfim. Nós temos uma série de barreiras a considerar no mundo em que vivemos, de grande interdependência, interligação da economia em vários aspectos. Outra questão que eu colocaria é essa disputa. É uma disputa e uma dependência ao mesmo tempo entre os Estados Unidos e a China. Há uma relação aí ambígua entre esses dois países e nós temos um terceiro elemento, que é a Rússia, nesse jogo de xadrez, que não é uma economia tão vigorosa quanto a economia chinesa, mas tem um protagonismo bastante relevante no cenário mundial, notadamente por conta do seu poderio militar e das suas tradições de manter o seu status de player global. E, ao mesmo tempo, nós criamos o BRICS, reunindo os países, como esses países que se reúnem para fazer um contraponto aos Estados Unidos. Paulo, ficamos sem som aí, eu não ouvi a última parte da sua... E agora, está ouvindo? Agora está ouvindo? Eu não ouvi a última parte, aí ficou sem som.
nós temos os países que se reúnem aí, os países em desenvolvimento, que se reúnem para fazer um contraponto aos Estados Unidos. O que eu considero um pouco estranho é que esses países, que eles deveriam estar unidos, obviamente, considerando os seus interesses, em relação ao Brasil, há um certo prejuízo, porque eles se posicionam ali na Venezuela, nos trazendo um certo constrangimento. Como é que nós podemos observar esse contexto? Que nós estaríamos criando aí dois polos de poder, mas parece que há uma sabotagem interna desses países em desenvolvimento que se reúnem, entre eles o Brasil, onde os demais criam problemas para o Brasil em uma área que seria uma área de influência brasileira. É possível explicar isso em termos de geopolítica? Ou nós estamos aqui fadados a estar numa posição secundária em termos globais? Não, o que acontece é que nós temos, né, vamos voltar um pouquinho lá no século XIX, né? Quando os Estados Unidos ficaram independentes, né, em 1776, os Estados Unidos vieram trabalhando sistematicamente, né, a sua hegemonia. A hegemonia americana vai acontecer entre o início do século XX e a Segunda Guerra Mundial, mas mais fortemente a partir da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma. Mas os Estados Unidos vieram construindo, né, esse trabalho, foi feito, levou uns 150 anos. Então, no final, no século XIX, foi esse momento de construção da hegemonia americana. Né, ela se utilizou da chamada política isolacionista, ou seja, os Estados Unidos não quiseram se envolver nos vários conflitos, né, que houve na Europa, os conflitos napoleônicos, né, no início do século XIX, e aí a gente teve uma relativa, né, estabilidade entre 1815, que é o Congresso de Viena, até a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, relativa estabilidade, porque não teve grandes conflitos, houve, claro, mas não grandes conflitos do tipo das guerras napoleônicas. Né? Então, os Estados Unidos vieram trabalhando, né, no seu isolacionismo, vieram, como diz o nosso professor lá, comandante Sandoval, né, de geopolítica, veio ganhando músculo, né, durante o século XIX, com a política isolacionista, e em 1823 a gente tem a primeira doutrina, né, americana, que é a doutrina Monroe, que é a América para os americanos. O que significa, né, que os Estados Unidos, a partir dali, passaram a exercer, né, ou declararam ali para o mundo, né, de que aquela área ali, a área das Américas, América Central e América do Sul, seria a sua área de influência. Então, ele não queria as potências europeias se envolvendo mais nessa área, né? Já que esses países todos da América do Sul e Central se libertaram das potências europeias, marcadamente aí Portugal e Espanha, né? Principalmente, né? Os principais países aí que tinham domínios ali aqui na América do Sul e Central. Então, o Brasil tentou, de algum tempo, né, tentou exercer uma influência na América do Sul, na América Latina, mas sempre houve uma desconfiança em relação ao Brasil, né, em relação a ser um país imperialista. Então, justamente essa desconfiança impediu que o Brasil formasse essa liderança, tivesse essa liderança. Embora você pega o PIB da América do Sul, metade aproximadamente, né, metade do PIB, metade da população, mais da metade do território do Brasil, mas sempre houve uma desconfiança em relação ao papel do Brasil. Então, é por isso que o Brasil não conseguiu exercer essa grande liderança, embora seja o maior PIB, seja o maior território, seja a maior economia, né, sem dúvida nenhuma. E aí, de algum tempo para cá, houve uma disputa aí da Venezuela, né? A Venezuela teve um espasmo, né, de crescimento aí com o aumento das commodities bem no início desse século, com Hugo Chávez, e o Brasil, então, acabou aí dividindo esse protagonismo com a Venezuela, e tentou formar alguma coisa na Unasul, né, que tivesse alguma liderança, mas foi ofuscado ali pela Venezuela. E o que ocorre na Venezuela hoje? Né? A Venezuela hoje é um campo de disputa, um verdadeiro teatro de operações ali, em que você tem os Estados Unidos
e você tem a Rússia e a China. A Rússia tem interesse ali, ela fornece armas para a Venezuela, e a China tem contratos, né, chamado contratos de oil for law, já que a China hoje é o segundo maior importador de petróleo do mundo. Então, ele ele é o primeiro maior importador de petróleo do mundo, é o segundo maior consumidor, só atrás dos Estados Unidos, é o maior importador. Então, a China hoje importa mais petróleo do que os Estados Unidos. Então, a China veio operando no mundo, né, de uma forma diferenciada para lhe dar segurança energética. Então, na África, ela trabalhou de uma forma, e aqui na América Latina, na África, ela se utilizou do Banco dos BRICS para financiar a infraestrutura nos países, a chamada política do Belt and Road, e na América do Sul, na América Latina do Sul, né, basicamente, com o Brasil, com a Venezuela e com a Argentina, a China fez o que? Ela fez a política de oil for law, ou seja, ela adiantou o pagamento de volumes significativos de petróleo para garantir a sua segurança energética, e ela, então, espera o retorno ao longo dos anos desse fornecimento de petróleo, que é fundamental para o seu desenvolvimento econômico. A China precisa não só de petróleo, mas de tudo, né? De absolutamente tudo. Minério de ferro, alimentos e tudo. Então, o que acontece? Há uma dependência da Venezuela em relação ao fornecimento para a China de petróleo. Então, você tem ali esses dois blocos aí disputando. Os Estados Unidos, que querem abrir o mercado, que é um mercado muito promissor da Venezuela, né, em termos de petróleo, em termos de tamanho, né, um tamanho bastante razoável, e também tem a China e a China e a Rússia ali, com os seus interesses, a Rússia de fornecer armas, e de se contrapor aos Estados Unidos, a hegemonia americana na América do Sul. Então, você tem aqui na América do Sul hoje a entrada, né, de dois players externos que não estavam, os Estados Unidos não contavam, né, com isso. A entrada da China e da Rússia aqui na América do Sul não contava com isso, certamente. Né, e isso veio fazendo água, né, na hegemonia americana. E no projeto para uma certa credibilidade de Brasil no âmbito internacional também isso acaba comprometendo, né? Porque você tem aqui nas suas proximidades das suas fronteiras a influência de duas grandes potências que estão para lá da Europa, que estão efetivamente na Ásia, exemplo da China e boa parte, obviamente, da Rússia, né? Então, são potências de outros continentes, longínquos, distantes, colocando em xeque aqui, em alguma medida, a nossa própria soberania e a nossa própria influência nos países que estão no nosso entorno. Mas uma outra questão que eu queria levantar é sobre agora a pandemia. A pandemia, como disse recentemente aqui numa live conosco, o professor Francisco Balaguer Caleron, falando de populismo no mundo hoje, e notadamente populismo nas Américas, exemplo do Trump, no Brasil mesmo, a pandemia seria das últimas grandes crises que o mundo tem enfrentado nas últimas 2 décadas. Nós tivemos uma crise do terrorismo, crise migratória, crise no sistema bancário americano, que teve um impacto em todo o mundo. Diante dessas sucessivas crises, sendo a pandemia uma das mais recentes, com impactos significativos na economia, não só no Brasil, como no mundo, o que esperar do nosso país na medida em que ele não tem trabalhado de forma adequada com essa série de problemas, com todos esses problemas? O que nós podemos pensar, estruturar, organizar para que o Brasil tenha algum futuro, ou nós estamos condenados ao fracasso? Uma pergunta bastante complexa também. Eu gosto de citar, né, a professora Lilia Schwartz. A professora Lilia Schwartz é uma historiadora da USP e também ela dá aula na Universidade de Princeton. Então, ela fez uma colocação bastante interessante, né, nesses últimos meses aí,
de que, na verdade, né, o século XX ainda não terminou. O século XX é o século da tecnologia. Então, a quarta revolução industrial, né, está se estruturando, né? O que é a quarta revolução digital? São as tecnologias digitais, né, a mistura, mix, né, de tecnologias digitais, de tecnologia da biologia, né, alavancando novos modelos de negócio baseados em tecnologias digitais. Então, a professora Lilian Schwartz fez uma colocação muito interessante, né, de que, na verdade, o século XX só vai acabar com o fim da pandemia. Então, assim, um grande contraponto ao professor Eric Hobsbawm, inglês, que escreveu um livro, né, O Breve Século XX, século XX para o professor Eric Hobsbawm, em inglês, ele vai da Primeira Guerra Mundial, de 1914, até a queda da União Soviética, né? Então, vai de 1914 a 1991. E essa releitura da professora Lilian Schwartz, com quem eu concordo, né, plenamente, ela faz essa releitura de que, na verdade, o século XX só vai acabar mesmo quando acabar a pandemia. Então, uma visão bastante interessante. Ela escreveu alguns livros interessantes, Brasil, uma biografia sobre o autoritarismo brasileiro, né? E a pandemia, uma outra coisa também interessante que eu vou trazer para vocês aqui, a pandemia não é uma coisa que apareceu do nada, né? Que ela surgiu do nada. Isso aqui é um livro, né? Quem tiver interesse pode resgatar. Eu resgatei bem no início da pandemia, chegou há uma ou 2 semanas atrás, chegou esse livro aqui. É um livro chamado Novo Relatório da CIA, quer dizer, não é tão novo assim, né? Como será o amanhã? Quem tiver interesse, ele traz as tendências globais para 2025. Ora, esse livro foi escrito, né? Ele foi editado em 2009, mas, obviamente, 2 anos antes, né? Foi a formatação dele. Então, 2007. Então, esse livro tem pelo menos, esse levantamento aqui tem pelo menos 13 anos. Eu vou ler só um pedacinho de um parágrafo para vocês poderem entender aqui, ó, a questão. Então, ele diz aqui, ó, quem tiver interesse em comprar o livro, página 159, a emergência potencial de uma pandemia global. Está escrito no livro, um livro de 2009, que foi feito lá em 2007. A emergência de uma nova doença respiratória humana altamente transmissível e virulenta, para a qual não há contramedidas adequadas, poderia iniciar uma pandemia global. Se uma pandemia surgir por volta de 2025, tensões e conflitos internos e externos poderão ocorrer conforme os países lutam, com capacidades degradadas, para controlar o movimento de populações que buscam evitar a infecção ou manter acesso aos recursos. Então, a pandemia já estava contratada lá desde 2007, já se sabia disso. Vários outros vídeos aí, vocês devem ter visto, correram aí na internet, por exemplo, uma palestra do TED do dono da Microsoft, meu Deus, qual é o nome dele? Bill Gates, exatamente. Bill Gates, né? Mas esse daqui é a prova cabal de que a pandemia já era conhecida. Daquilo que eu falei para vocês, na verdade, a pandemia é uma das dimensões da guerra híbrida que é travada entre os países. Nenhum país quer se enfrentar, né? Ainda mais 2 potências como os Estados Unidos e a China, obviamente, só teriam a perder se enfrentassem diretamente. Então, a nova forma de conflito é exatamente o quê? É exatamente trabalhar essa questão sem um enfrentamento direto. E você também não pode provar. Ora, de onde veio a pandemia? Existem 2 hipóteses, né, da questão da pandemia. Uma de que a China teria levado, né, os Estados Unidos, como seus aliados, têm total capacidade de gerar agentes de biológicos em laboratório, assim como a China e a Rússia também, obviamente. Então, uma das hipóteses é de que a China teria capturado, né, esse vírus lá no Canadá e teria levado para Wuhan, onde há um laboratório de biossegurança, chama-se BioSafety Lab, né, nível 4, e aí perderam o controle. Essa é uma das versões da questão da pandemia. A outra versão é de que os Estados Unidos teria gerado isso e levado para Wuhan, quando ano passado teve os jogos militares em setembro, outubro, aproximadamente. São as 2 visões, ninguém tem certeza, mas são as duas grandes hipóteses para o surgimento dessa pandemia. Perdeu o controle, né? Seja quem
quem produziu, né, nesse caso aí, ela perdeu o controle dessa história. Então, e esses laboratórios têm condição de gerar tanto agentes biológicos para curar a doença, como para também gerar isso que a gente viu, né? Obviamente, eu não quero acreditar que ninguém fez isso, né? Não gostaria de acreditar que fizeram isso deliberadamente, né? Então, há uma ideia de que se perdeu o controle dessa questão. Muito bem, você falou em relação ao Brasil. Como é que o Brasil está posicionado em relação a isso? O Brasil teve, inicialmente, né, com essa doença que chegou aqui em fevereiro, né, março, uma crise sanitária, depois, obviamente, né, a segunda onda é a crise econômica, e, infelizmente, o Brasil gerou uma terceira crise, né, uma crise política gerada exatamente pela total desconexão do governo federal com os governos estaduais e municipais, numa disputa insana de poder, né, para ver quem mandava mais, essa é a verdade, e aí você ficou sem controle. Então, a pandemia hoje, né, o Brasil é o segundo, né, em termos de mortes, só perde para os Estados Unidos, estamos aí com 80 mil casos, mais de 80 mil mortes, e só perdendo para os Estados Unidos, e chegaremos a 100 mil pessoas rapidamente, até meados de agosto, infelizmente, se nós não fizermos alguma coisa para conter isso, né? Exatamente, a falta de orientação do governo federal fez com que cada estado, né, e cada município tomasse as suas medidas sem uma orientação geral. E aí você tem justamente esse descontrole, que é o que nós estamos assistindo, né? Então, e o que a gente pode ver também é que há uma liberação aí dos vários estados e municípios, né, para um retorno vamos chamar, normalidade, né, a vida normal, e o maior risco é exatamente uma segunda onda de contágio, que pode ser até pior do que a primeira. Esse é o grande risco, até que surja a vacina. Então, você tem a perspectiva de surgir a vacina até o início do ano, com a redução dos protocolos, ou até meados do ano que vem, né? Então, a vacina está bastante adiantada, mas não se sabe ainda, exatamente quando ela vai ser lançada. Então, até lá, nós temos um período de transição. Um período de transição parece chamado novo normal, que vai ser a vida após a vacina. Isso vai afetar a sociedade de forma inexorável, né? Nós vamos ter mudanças sociais inexoráveis por conta da pandemia. Fomos obrigados a mudar os nossos hábitos muito rapidamente, né? Que a gente levaria anos para mudar, nós fomos obrigados a mudar em poucos meses. Então, a perspectiva do Brasil para o controle da pandemia só se houver uma articulação do governo federal. O governo federal é o principal responsável, não adianta querer delegar para os estados, para os municípios. A responsabilidade é do governo federal, que tem que dar as orientações. Justamente por essa falta de orientação gerou essa questão aí de desordenada no país. Pois bem, essa questão da pandemia, ela tem atormentado a todos nós, não somente pelos impactos, pelos problemas que tem ocasionado à saúde de milhares de pessoas e ao cotidiano de todos nós. Há uma influência direta ou indireta, como também as consequências futuras decorrentes de todos os malefícios de ordem econômica, de ordem política, que acabou ocasionando no mundo todo. E eu, na minha percepção, muito embora você traga aí as observações da professora Lilian Schwartz, que coloca que o século XX, em verdade, ele só acabará com a pandemia, eu vejo a pandemia como uma fase de transição, já para um novo momento histórico. Nós já teríamos com ela ultrapassado a contemporaneidade. O que a contemporaneidade tinha a nos oferecer, já nos ofereceu. Ou seja, nós iniciamos uma nova fase histórica de uma aceleração
na realidade, um elemento exponencial do processo de digitalização e de mudança, não somente nas relações, até das relações afetivas, como relações de trabalho, relações escolares, relações acadêmicas, elas passaram por um processo de aceleração muito significativo. Então, eu vejo a pandemia, a minha percepção, como um marco de mudança realmente de era. Como uma última questão, uma última avaliação, na medida que minha preocupação neste momento é muito com os destinos que o Brasil tem tomado, com a falta de credibilidade internacional. Se nós formos pedir para os estrangeiros ou brasileiros que estejam morando no exterior, para que eles façam uma avaliação sobre a imagem do país, hoje é uma das piores. Nós não tivemos uma imagem tão ruim, salvo em alguns momentos históricos em que as notícias de criminalidade, violência contra crianças, elas frequentavam os noticiários internacionais. Hoje parece que a situação é muito pior, porque esses problemas continuam e, ao lado deles, ou agregado a eles, nós temos problemas com desleixo em relação à questão ambiental, nós temos um descompromisso com a área de saúde, nós temos insanidades que são faladas na arena pública por políticos que deveriam cuidar de sua população. Dentro desse cenário absolutamente ruim, terrível, há alguma esperança para o Brasil nesse novo mundo? Nesse mundo digital, é um mundo com novos paradigmas, é um mundo com novas indústrias, é um mundo que vai exigir novos comportamentos, não somente dos cidadãos, mas também das instituições. Elas precisarão ser modificadas, elas precisarão ser transformadas. A iniciativa privada no Brasil, que é muito dependente da assistência do Estado, o que nós vamos esperar de um país que resiste às transformações, quando essas transformações já estão aí, elas já estão postas? O mundo já passou pelas mudanças e aqueles que conseguiram se apegar a elas, compreendê-las, esses vão dar o salto significativo e serão os players. Nós temos tempo para algum salto ou nós definitivamente perdemos o bonde da história e vamos fechar as portas e chorar? Você faz perguntas complexas, né? Mas vamos lá. O que acontece? Né? O Brasil, infelizmente, né, junto com os Estados Unidos e outros poucos países, insistiu em negar a questão da doença. Né? Então, independente de onde que, né, como a gente falou aqui, a gente colocou a questão da pandemia, se veio dos Estados Unidos, se foi da própria China, independente, são as hipóteses, né, que a gente tem. Ninguém tem certeza, né, obviamente, né, dessas questões, só o futuro longínquo, né, vai nos dizer realmente qual a origem da pandemia, mas, enfim, mas a gente sabe que ela é parte do contexto geopolítico da guerra híbrida entre os dois países. Independente disso, justamente por o Brasil ter negado desde o início a existência da pandemia, ou ter minimizado juntamente com os Estados Unidos, nós estamos pagando, não é à toa que são os dois países que estão pagando a conta mais cara, independente, né? Alguém vai dizer, não, mas tem que ver por morte por milhão e tal, né? Independente disso, é óbvio, números absolutos, o Brasil é muito grande, os Estados Unidos é muito grande, 300 e tantos milhões de habitantes, o Brasil 210 milhões de habitantes. Independente disso, a gente vê que o descontrole exatamente se deu, por quê? Porque o governo federal, que deveria tomar a frente e dar essas orientações, não o fez. E aí nós estamos pagando caro, né? Muito caro por isso, com 80 mil vidas, e infelizmente devemos chegar a 100 mil em agosto, né? Infelizmente a nossa curva está flat, né? Mas flat no sentido muito ruim, quer dizer, mantendo aí em torno de 1.000 mortes por dia, o que é uma coisa lamentável, né? Obviamente, né? Mas esse negacionismo é que levou o Brasil a essa condição, juntamente com os Estados Unidos e outros países menos cotados, né, que não vale nem a pena colocar. Outros tentaram negar no início e depois viram a gravidade da doença. Aí você coloca uma questão interessante, que é sobre a quarta revolução industrial. O Brasil ele precisa trabalhar questões que são fundamentais, como a educação, né? Fundamental a educação. Nós não vamos conseguir dar o salto tecnológico para a quarta revolução industrial
sem uma mudança significativa na educação. Nós, como professores, sabemos muito bem disso. Como é que a gente vai formar essa nova mão de obra ainda como uma escola com uma visão do século XIX, do século XX? Não será possível. Então, nós temos que dar o salto tecnológico, né? Temos que fazer isso. Temos que fazer modificações na área de educação para que seja possível nós não perdermos o bonde. Se nós não fizermos isso, ainda há tempo. Eu acho que ainda há tempo da gente dar esse salto tecnológico, modificando a educação. Nos dizem isso desde o início do século XX. Ainda há tempo, mas esse tempo nunca chega. Pois é, mas o problema é que nós continuamos perdendo, né? Nós continuamos perdendo tempo, né? O que a gente vê agora no Ministério da Educação, nós estamos no 4º ministro da Educação. Na verdade, o que a gente vê é um desrespeito para com a educação. O que a gente está vendo é um desrespeito para a educação, que é um direito básico, né? Vocês, constitucionalistas, sabem muito melhor do que eu, né? A educação, a saúde, são direitos básicos, estão sendo desrespeitados. E é por isso que a gente não consegue. Então, estamos desde, como você falou, né? Estamos aí desde o início do século, né? E isso não chega, mas há tempo, é preciso que a gente acorde, né, para isso. Mas enquanto o governo, né, e os governos não tomam o pé disso, o que eu digo é o seguinte: a pergunta socrática é a seguinte: o que é que nós podemos fazer para ser úteis à sociedade? No caso, eu trabalho, por exemplo, né, no Energy Hub, trabalhei na Petrobras, saí no ano passado, e agora eu trabalho no Energy Hub, que é um ecossistema de inovação em que a gente congrega os atores na inovação aberta da área de energia. Então, nós temos que nos perguntar o seguinte: independente do governo, né, se o governo não faz a sua parte, nós temos que fazer a nossa parte. Nós, como cidadãos, nós, como pessoas, como professores, como alunos, né, nós temos que fazer a nossa parte. Então, existem esses hubs de inovação, então temos que trabalhar nesses hubs, né, de inovação para desenvolver a inovação aberta, para dar esse grande salto tecnológico. Mas precisamos aí de uma grande coordenação, na verdade. Apesar desse nosso papel, que é absolutamente relevante, mas ser uma coordenação nacional, ser um projeto nacional, nós não vamos muito longe, não é? Bom, sem dúvida nenhuma, né? Aquilo que nós discutimos lá na Escola Superior de Guerra, né? Qual é o problema do Brasil? O Brasil teve planejamento, né? O Estado brasileiro, ele começa a sua formatação moderna na década de 30 com Getúlio Vargas, e ele vai passando diversos planos, né? Diversos planejamentos, o plano SALT, né? Os outros vários planos, o primeiro PND até o segundo PND. O terceiro PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, foi cancelado, mas o nosso último grande plano termina lá em 1979. Então, falta um projeto de Estado. Esse é o grande problema do Brasil. Nós precisamos de um projeto de Estado que congregue tudo isso, que congregue, né, exatamente isso, a questão tecnológica, a questão educacional, né, a questão do bem-estar social. O Estado precisa efetivamente ser o protagonista dessas mudanças. Se ele não for protagonista, como você falou, né, nós temos que fazer a nossa parte, né? Se o Estado não faz, nós temos que fazer. Então, nós temos que tomar a frente disso. Mas é óbvio que você precisa de uma conexão com hubs internacionais de inovação, óbvio, sem dúvida nenhuma. Você tem lá o Vale do Silício americano, tem o Vale do Silício chinês, o Vale do Silício, vou colocar entre aspas aqui, de Israel, da Europa. Nós precisamos nos conectar. Por mais que os hubs se conectem a esses vales do silício, né? Vale do Silício eu estou falando em termos de polos inovadores. É claro que precisa de uma política governamental. Isso não vai se estabelecer de forma perene sem uma política tecnológica. Então, nós precisamos. E o que falta é isso. O que falta desde a década de 70 é exatamente um projeto nacional. E um projeto nacional, como nós discutimos lá na Escola Superior de Guerra, desenvolvendo, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia precisa ser desenvolvida. A Amazônia não pode ser deixada lá do jeito que está, ou seja, não pode ser deixada, que a gente costuma brincar, que é o santuário das girafas, dos elefantes, né? Porque lá na época que teve aquele incêndio, né, no ano passado, teve uma menina lá na Europa
né, mostrando lá na Amazônia para salvar as girafas, salvar os elefantes, né, infelizmente, nem sabe, né, o que tem na Amazônia. Então, a Amazônia precisa ser desenvolvida, mas precisa ser desenvolvida no bom sentido, desenvolvida com a sua potencialidade, com a sua biodiversidade, se utilizando dos recursos que a Amazônia tem de forma sustentável. Essa é a questão. Então, um dos problemas graves do país é que nós deixamos a Amazônia de lado, queremos mantê-la, né, intacta. A Amazônia precisa ser desenvolvida. Só que nós temos expertise para aproveitar a biotecnologia, nós temos expertise para aproveitar a Amazônia, só que somos inconsequentes e não fazemos a coisa certa. E isso realmente dá uma grande tristeza, porque o potencial nós temos, não só potencial natural, como potencial humano. Agora falta um potencial importante do Brasil, que é o potencial político. Nós erramos sempre na questão de potencial político. Falta sempre potencial, na verdade. Seja para a direita, ou para a esquerda, temos errado enormemente nos últimos anos. Como você falou, só para complementar, como você falou, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita espetacular à Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é uma das mais avançadas tecnologias. Não é à toa que o nosso agronegócio é exatamente referente. Exatamente. Uma potência mundial, né? Nós somos, pegando o exemplo lá do comandante Sandoval, nosso grande professor, né? No Brasil é uma potência alimentícia, uma potência ambiental, uma potência energética e uma potência alimentar, porque nós temos todo esse potencial que foi desenvolvido lá pela Embrapa, né? Quando a gente fala isso, né, as pessoas não se dão conta do Cerrado, que praticamente tem a mesma terra, mesma área plantada que nós tivemos a oportunidade de ver lá, né? Mas aumentou em mais de 20 vezes a produção nesses últimos desde a década. Comprova que é uma desculpa sem sentido derrubar a Amazônia para plantar e criar gado. É uma completa idiotice isso. Não faz sentido, nós não precisamos dessa área para isso. Não tem sentido, né? Então a Amazônia ela tem toda uma biodiversidade que, infelizmente, existem interesses poderosos, que aí já é outra live, né, para falar sobre isso, interesses poderosos que mantêm a Amazônia daquela forma ali. Então, isso significa o quê? Que 50% a 60% do nosso território fica ali sem a possibilidade de se desenvolver e aquelas pessoas ali não têm a mínima possibilidade de ter acesso a bens e serviços no mesmo nível do que nós aqui no Sudeste, né, temos, Sul-Sudeste temos. Essa é a grande questão. E o Brasil tem todo um potencial para se desenvolver de forma sustentável na Amazônia e também, claro, no país como um todo, porque nós temos recursos, somos uma potência energética, uma potência ambiental e uma potência alimentar, né? Tanto que exportamos, temos uma exportação enorme, né? O agribusiness é um dos principais produtos, né, do nosso PIB aí, né? Meu caro amigo Marcelo Simas, muito obrigado por ter reservado esse momento para essa nossa conversa. O nosso Marcelo Simas, que é professor da Universidade Petrobras, advisor de gestão e do conhecimento do Energy Hub. Muito obrigado mesmo. E passo a você aí para as palavras finais e desde já agradeço muito e mais uma vez aqui a sua participação conosco nessa live. Só para a gente encerrar, né, vamos deixar uma mensagem positiva para os alunos, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, lembrando sempre que nós temos que sempre nos fazer a pergunta socrática, né? Aonde nós podemos ser úteis? Onde nós podemos contribuir para a sociedade? Porque trabalho, existe muito trabalho a ser feito, né? Nós precisamos reconstruir o país aí pós-pandemia, justamente gerar emprego, renda, trabalho, né? O emprego está diminuindo cada vez mais, mas vão surgir novos trabalhos, quer a gente goste ou não, que vai surgir, as oportunidades serão por meio de trabalho. Então, nós temos que contribuir, ou seja, como nós podemos ser úteis, como nós podemos contribuir para a sociedade. É isso que nós temos que fazer, em todos os ramos da sociedade. Precisamos muito do trabalho de todas as pessoas, trabalho sério e engajado. A gente precisa realmente se engajar para ser útil à sociedade, né?
E aí eu agradeço, né, mais uma vez, né, só para lembrar que eu já fui professor da Universidade de Petrobras, mas hoje eu estou dedicado integralmente, né, ao Energy Hub, que é esse ecossistema de inovação que congrega os atores da cadeia de energia, né, petróleo e gás, energia elétrica e as energias renováveis. Então, nós temos empresas de energia, temos fornecedores, temos academia, temos órgãos reguladores, temos investidores e temos startups, né? Então, convido também aos alunos interessados também, né, que tiverem interesse. Eu vou até deixar aí na quarta-feira, nós vamos ter um webinar sobre o gás natural, que é uma perspectiva também interessante, que está se abrindo com a abertura do mercado de gás natural, e uma colocação, né, um trabalho para os advogados aí na área de energia, né, na área que se chama Law Tech ou Legal Tech. Eu deixei aí com o Paulo aí um relatório interessante sobre Law Tech. Tem uma conferência em São Paulo agora no dia 11 e 12, né? Não estou ganhando nada para fazer isso, eu estou só colocando, sendo útil aí a vocês, advogados, né? Não estou ganhando absolutamente nada com isso, né? Da Start, é interessante. Não, exatamente nessa área aí da questão da digitalização, né? Que é obviamente onde vocês estão aí atuando. Então, recomendo aí vocês darem uma olhada, e também deixei com ele o e-book que a gente fez, né? Que pode ser interessante, que é como a gente transmite, né, o conhecimento do Energy Hub, da academia que nós estamos montando para fornecer cursos. Então, agradeço aí mais uma vez o seu convite, espero ter sido útil aos alunos e a todos aos nossos web espectadores, né? Uma nova categoria aí de espectadores, web espectadores. Então, muito obrigado. Maravilha, muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima. Um abraço, até a próxima.